Olá, pessoal aí de casa. Estamos aqui com mais uma mesa, um bate-papo, um podcast de Volúpia 2, onde a gente debate a construção do nosso espetáculo, que é um espetáculo de teatro, mas com muitas artes presentes, a música sendo uma fundamental para essa peça acontecer. A gente entendeu que uma peça musical, não no sentido do Rei Leão, musical que vocês imaginam, mas é uma peça muito atravessada pelas poéticas sonoras, né? Pela música, pelo canto, pelo instrumental, enfim. E eu trouxe aqui hoje, eu trouxe a louca, aqui na minha casa, na minha mansão, mansão Helena, trouxe as três cabeças por trás, três corações e mãos e dedos e gargantas por trás da musicalidade desse espetáculo. O Wasabi, DJ Caim e a Lura, que estavam com a gente aí em cena. Se você não ouviu a outra mesa que a gente fala de construção do corpo cênico da peça como um todo, acompanha, vai lá ouvir. Lembrar que isso aqui é um desdobramento da mesa que a gente teve presencialmente lá na Firma Fábrica e estamos aqui ainda elaborando o que foi criar e vivenciar essa peça. Bom, sem mais delongas, vou chamar primeiro o Wasabi, se puder se apresentar e aí contar um pouco como foi essa criação musical, tá com você. Olá, gente! Oi, pessoal aí de casa. Eu estou aqui na mansão de Lia Helena. Bom, meu nome é Wasabi, eu sou uma artista visual, também produtora musical, e nas horas vagas eu estou agora tentando compor as minhas próprias canções, transformar isso em um álbum, quem sabe. Muito por influência das minhas queridas amigas e parceiras de Volúpia, a Helena, a Lura, DJ Caim. Eu acho que a Helena comentou de três corações, né? Mas a Iana foi uma presença fundamental. Ela estava na outra roda de conversa que a gente fez também, né? Falando mais sobre o ballroom e tudo. E eu acho que o ballroom também está muito embebido na nossa peça por causa do Jay Cain e por causa da Iana, né? Porque os movimentos dela traziam muito essa referência, então a música acompanhou isso também. E eu não sabia nada, absolutamente nada de ballroom, e aí eu tô aprendendo muito com essas duas feras, assim, tipo, que foram felizes surpresas, né? Agora, toda a questão da peça foi... Helena, você me chamou, né? para fazer uma peça de teatro. Falou, você seria legal você fazer uma trilha de uma peça, tal, sobre Helena. E eu assim, amiga, eu não sei nada sobre tragédias gregas, mas podemos fazer experimentações. E eu acho que eu posso usar a metáfora de atravessar um rio. Quando a gente começou o processo, a gente nadou através desse rio maluco de inspirações e coisas que cada uma de nós trouxe, assim. E aí teve um determinado momento que a gente teve que abandonar a barca que a gente estava usando, talvez, né? Para chegar do outro lado e expressar, né? É meio subjetivo falar de música, né? Então, desculpem vocês de casa, mas eu tenho me interessado em como que a gente atravessa esse rio, né? Em todos os processos, tanto os visuais que eu trabalho, quanto agora em peças de teatro, que eu nunca imaginei trabalhar, mas que estou muito feliz. Acabou que eu me apaixonei por fazer trilha, por olhar os corpos se expressando e tentar entender que som que eles comunicam, né? E com Volúpia, ao lado de DJ Caim, acho que eu senti uma confiança de poder brincar com o moderno e o super, super, super antigo, né? Eu me lembrei imediatamente das primeiras aulas assim de música que eles falam sobre os modos gregos, né? Que são escalas derivadas de toda a sabedoria musical daquele tempo. E
esses modos, eles dão origem às nossas escalas atuais, né? Então, quando vocês escutam um solo de guitarra maluco, a base dele eram os modos gregos, né? Então, na nossa peça, meio que acabou que todas as escalas estão em cima desses modos gregos, só que com uma roupagem muito nova, né? Que é essa graça, né, da ballroom, enfim, de trazer sintetizadores, né? Para quem ainda não assistiu a peça, mas com certeza depois desse papo vai ficar assim, pelo menos curiosa para saber, né? Mas não tem nada a ver mesmo com Rei Leão, a menos que Rei Leão fosse uma balada. E eu acho que o mais curioso dessa travessia, desse rio, né, é que eu sentia que às vezes era o DJ Caim que remava, e eu tava assim, meu Deus, eu não sei pra onde a gente tem que ir. E às vezes quando ele tava assim, meu Deus, não sei, caiu meu remo aqui, eu tinha que pegar, remar também. E aí quando os dois, eu e o DJ Caim, estávamos absolutamente assim, sem rumo, a Lura, que vocês já vão ouvir a voz maravilhosa dela, chegava com uma música e falava, olha só, eu senti aqui que se a Ifigênia fosse fazer uma música, cantar alguma coisa, ela cantaria isso aqui, ó. O que vocês acham? E a gente assim, oh meu Deus, temos um pote de ouro, chegamos em algo, agora é só lapidar, né? Tipo, só dar uma limpadinha ou descobrir onde está a chave para acessar essa riqueza, né? Esse tesouro. Hoje eu tô cheia de metáforas, desculpa. Enfim, além disso, eu acho que eu estava sentindo falta de trabalhar em um lugar em que ser LGBT não fosse uma questão. Então, não fosse me perguntado como era para mim ser LGBT e tal, blá, blá, blá. Não, a gente só existia, né? E isso também na música ficou óbvio, assim, tipo, a gente não precisou... se vocês ouvirem, assim, sei lá, 10 minutos do áudio da peça, vocês sabem que é de muito LGBT, mas a gente nunca combinou isso, né? Então, é uma expressão só pelo que a gente é já, né? E não sobre isso, né? Então, enfim, falei pra caramba. Acho que agora eu passo um pouco a palavra para outras pessoas, porque desse processo foram meses, né, gente? E a gente atravessou esse rio, a gente deu tchau para nossa jangada e a gente chegou aqui com do outro lado, assim, e transformadas, né? De várias formas. Eu só queria que você comentasse mais uma coisa rápida, mas antes disso, só a metáfora do rio. Quando não era a Lura salvando vocês com uma música, era eu nadando do lado, me afogando, falando: eu roxo, gente, eu tô vendo. Engolindo água. Cara, eu acho que você, Helena, se mostrou muito aberta a descobrir uma nova voz. Você modulava a sua voz de uma forma, até pela performance, não sei, né? Você que vai ter que dizer isso, mas você tentava modular a sua voz enquanto cantava e não se permitir só estar confortável e é isso, presente, sabe? Confiar nessa presença e falar, é isso que sai de mim, né? E você soltou muito rápido, né? Nesse processo. Então, por isso, eu acho que você falou 3 corações e tal, mas todo mundo se soltou muito rápido e ajudou a gente nesse processo musical, sabe? Da sua forma, assim. A nossa querida diretora Carol estava lá o tempo todo falando, agora eu vou vibrar. E a gente vibrava na música, sabe? Agora eu quero grande, agora eu quero menor, eu quero... Sabe? Então, todo mundo. Quando a Iana apareceu com aquela dança de Vogue, e o Caim só assim, eu já sei o que eu tenho que fazer. Fala só, antes de passar a bola pro DJ Caim, da coincidência, do feitiço, da magia da música que você relembrou, você tinha esboçado. Falando de atravessar travessias e tal,
eu tinha que pegar um ônibus aqui em São Bernardo, no interior de São Paulo, do outro lado, né? Atravessar São Paulo, chegar na Barra Funda, pegar outro ônibus, atravessar mais um pouco, chegar em Campinas e a gente começar o ensaio, atravessar o ensaio, depois voltar, né? Tipo, fazer toda essa travessia de volta. Isso me fez ouvir muito os áudios que eu tinha do meu passado, que eu vou gravando as ideias, né? E aconteceu que eu estava ouvindo um áudio justamente no ônibus e eu encontrei um que chamava Helena. Isso foi logo no início, que a gente não tinha ainda nem se encontrado direito para tocar, nem nada, né? E esse áudio era de exatamente um ano atrás, era, sei lá, dia 13 de outubro de um ano atrás, sabe assim? E eu estava ouvindo em outubro do ano atual. E quando eu dei play, era a música de Helena, né, que Paris faz para Helena, já feita, já pronta. Mesmo antes da gente ter combinado, de eu assinado nada da peça, sabe assim? E quando eu fiz essa música, eu pensei, nossa, não faço a menor ideia de quem que é essa Helena aí, não posso nem mostrar para minha esposa, que assim, ela vai falar, que Helena é essa aí? Que eu não tô sabendo. E eu assim, não sei, só veio, né? Então foi também uma coisa meio mística, mágica. Eu acho que todo o processo foi meio, sem querer ser muito Delulu, né? Mas, ou Shangri-La, sei lá. Mas a gente teve que acreditar em alguma coisa invisível, eu acho, para que as coisas que a gente chegasse do outro lado da margem. Segurar na mão de Deus. E Daisy. Segurar na mão de Daisy. É isso, é isso. Mas é isso, a Sabe, além de compor a trilha com o Jay Cain e com a Lua, de estar essa música muito presente na peça. A peça não tem música só quando tem canto. Uma peça que tem sonoridades o tempo todo. Mas o Wasabi também foi o nosso Paris, que é um dos amantes de Helena, é o com quem ela foge e abandona Menelau, o primeiro esposo dela, que ela ama, é a nossa defesa. Mas já que ouvimos Paris primeiro, tá na hora de ouvir o nosso Menelau, não é? Eu passo a palavra, Sim. passo a palavra. Helena! Você partiu meu coração! Sua. Não... E aí, DJ Caim? E aí, gente, que saudades! Como é bom falar de Volúpia. Bora lá, vamos conversar falar sobre esse processo musical que foi mágico, transformador. Conta pra mim. Alguma pergunta aí? Eu acho que assim, se for pra puxar do que o Wasabi tava falando, eu posso continuar? Ou você tem alguma pergunta específica, irmã? Eu acho que é mais a pergunta como que é fazer música para o teatro. Você que vem, né, produzindo músicas, tem um tempo agora, mas tem toda essa experiência de ter começado adulto, né? Você estudou música criança e adolescente, mas o seu trabalho adulto começou enquanto DJ. E você, que é um artista da música, e como é o DJ, relembrar do músico que você é, o DJ é um músico, mas tem outras potências, aprender coisas com a Wasabi, ensinar coisas para a Wasabi e trazer toda a potência da discotecagem e da ballroom para o teatro. Eu acho que, e para a composição no teatro. Será que o Uhum. teatro ficou um pouco pista de dança também? Como que é? Ai, nossa, foi o processo que no começo de tudo eu achei que ia ser impossível. Achei, gente, como que a gente vai conseguir? No início eu falei, não, vou topar, óbvio, porque eu vou estar com um monte de gente que eu gosto. Aí depois, assim, sabe aquele momento bem ariano mesmo, assim, ah, não, vamos lá. Aí chegou eu, eita, o que eu vou fazer aqui? Eu que sou DJ de funk, que toco música eletrônica, que é uma coisa, né, muito antiga, o house music, enfim. Mas como é que eu vou unir a- o, as brisas que eu tenho, a minha pesquisa musical, com uma coisa que é completamente diferente, completamente o oposto do que eu já trago, assim, né? E aí foi um momento de pesquisa muito importante, assim, de a pesquisa da história mesmo. Eu acho que foi aonde começou tudo, sabe? Entender a história, saber o que é, para além dos personagens, se conectar com o espaço, com o tempo, ter essa experiência com a Carol. Eu acho que isso foi o pontapé inicial para eu entender por onde é que eu ia começar, para eu me desarmar, sabe? Acho que para eu me desarmar e falar, tá, vamos
vamos trazer o que eu tenho daqui, mas vamos fazer isso de outra forma, sabe? E aí tá com esse time, né, de músicos e músicas, musicistas, que é o Wasabi, a Lura e todas vocês, né? Que eu acho que a gente brincou muito, assim. Teve até momentos, tracks que a gente descartou de risada de todo mundo, de gemido e de coisas, de acervos que a gente tem que, se um dia a gente tiver a oportunidade, com certeza a gente vai revisitar esse acervo para fazer mil e uma coisas, porque tem muita coisa para fazer ainda, além do que a gente já fez. Mas eu acho que foi um processo transformador, assim, para mim, particularmente, transformador, para entender que a música, eu já sabia disso, eu já tinha essa consciência, mas que a música, ela não tem limite, assim. E unir com o teatro, que para mim é um lugar que você explora o seu limite, sabe? Explora o seu corpo, explora o seu entendimento da sua capacidade de potência mesmo, assim, tanto de escrita, de fala, de decorar texto, de estar presente, de olhar, de posicionar o pé no chão, tudo. Eu acho que foi um processo muito transformador, eu acho que para todo mundo, sabe? E, e pensar que unir a musicalidade que eu trago, né? Tipo, a minha pesquisa, as coisas que eu sempre brisei em fazer pro palco, principalmente trazendo a cultura ballroom, trazendo a musicalidade ballroom, trazendo as batidas de funk, os kicks de funk, as marcações de funk, foi mostrar o que é possível a gente no corpo de hoje, nas tecnologias que a gente tem hoje, o que a gente consegue acessar, uma coisa muito rica que já teve lá atrás, e a gente transformar tudo isso num grande mousse, sabe? Um grande mousse voluptuoso, assim, para todo mundo que assistiu, para todo mundo que teve essa experiência de estar ali no palco. E não sei se eu tô respondendo muito bem essa pergunta, mas eu tô trazendo aqui toda essa elucubração de tudo que tá vindo na minha cabeça. Não, mas é muito por aí. Acho que uma coisa, pegando um gancho só pra. Se você quiser falar depois da Lura também, retomar alguma coisa, acho que pode, mas aqui me pegou esse gancho de você falar do agora, né? Do corpo do agora, do tempo do agora. E pra mim, né, na Grécia, na tragédia grega, eles contavam mitos que todo mundo conhecia. É quase como se a gente fosse contar hoje, sei lá, o cristianismo é bem popular hoje, é como se a gente fosse fazer a Paixão de Cristo, assim. Porque para eles eram histórias que eles contavam. Pra gente, na nossa bolha, seria como contar, sei lá, coisas do BBB agora, que eu sei que tá todo mundo acompanhando de leve. São coisas que as pessoas sabem, então é muito sobre o agora. E acho que a música ser familiar a quem vai assistir, a gente ganha muito, porque a pessoa de repente não vai conhecer quem é Clitemnestra. Olha esse nome da coitada, né? Hoje no Brasil, Helena pega bem, Paris também é conhecido como Alexandre, pega bem, Cassandra pega bem, agora Écuba, Clitemnestra, são coisas esquisitas de ouvir. Então tem uma musicalidade que de alguma forma é familiar, né, instrumentos que a gente conhece, sons que a gente conhece, eu acho que isso aproxima muito do público. Então é muito legal você trazer essa questão, assim. E mostrar que a gente não tá montando a Grécia ou uma tragédia grega. A gente tá pegando o mito grego e friccionando com o Brasil, com a nossa latinidade, com os corpos que somos Sim. hoje, né? E até falando palavras na musicalidade com palavras gregas, sabe? Tipo assim, a gente pegou palavras gregas e encaixou num tempo, com marcações de músicas de guerra, mas num tempo de funk, tipo assim, sabe? E isso foi genial. Trabalhar com a Wasabi também foi uma experiência que, tipo assim, só me agregou, só trouxe, só expandiu minha mente. É exatamente o que ela, quando ela tava falando do mar, do rio, né, no caso, foi exatamente isso, assim. A gente teve essa experiência e eu tô muito honrado, tô muito feliz, tô muito orgulhoso desse trabalho que a gente fez, assim, porque a gente foi muito foda, assim, unindo nossas forças, sabe, nossos conhecimentos. Caim, o que que era a gente enfiado lá atrás, no seu estúdiozinho, na mesinha, com a luz baixa, Sabe? que a gente fazia uma luzinha, fazia ali, né, nossos chinãs, Uhum, bebia nossos vinhos, nossos bons sim. vinhos, Um e ventilador de 60 centímetros, e era isso. o que que foi a nossa tomada com, a gente usou
16 tomadas, né? 16 tomadas, usamos 16 tomadas. Não, tipo assim, o que foi trabalhar com esse cenário também, sabe? A preparação desse cenário, foi tudo foi um conjunto muito específico, assim. Ter a Carol também na nossa direção. Tipo assim, eu também tive a oportunidade, além de estar na parte da música, eu tive a oportunidade de estar em cena também, tipo, sendo Menelau, sabe? Trazendo o meu corpo, mesmo sem nenhuma uma fala específica, que é para mim, acho que é talvez até decorar texto é difícil, mas estar presente com o rosto, com o corpo presente ali nessa posição também não é fácil não, Mona, não é fácil não. Então, obrigado, Carol. Obrigado, meninas, pela paciência. Obrigado demais, assim, foi chique. Quem não assistiu, que assista. Chique. E passar a bola agora para a nossa cantora. O que eu queria saber, Alura, é se você namora. Mentira. Eu vi muito você e o Wasabi receber de Daisy, né? A inspiração. A gente brincava disso, de estar na cozinha e o ponto ligar aqui, opa, tá vindo a mensagem. E acho que você é muito rápida em pegar essa mensagem. E como a gente estava fazendo uma peça que eu realmente acredito que é um feitiço para as divindades, acho que as moiras estão felizes com a gente, acho que a Afrodite está feliz, a Helena está feliz com a gente. Zeus, eu acho que até Zeus está feliz com a gente, né? Eu queria saber para você como que é esse ato de compor, desse receber uma mensagem, ao mesmo tempo que está ali estudando a história? Como que é trazer a sua voz para o palco do teatro, né? Que é um outro corpo também. E como que é essa descoberta da cantora que também é atriz? Porque eu falei muito isso. Não é uma cantora que faz teatro. A Lura descobriu que ela é atriz também, igual a Ayana. Além de dançarina, percebeu que é uma atriz. Também acredito que você, além de cantora e compositora, é uma atriz. Então, falar um pouco disso tudo pra gente, por favor. Oi, galera, eu sou a Lura. Como a Helena disse, eu sou cantora, compositora, produtora musical e atriz, né? Me descobri atriz nesse processo do Volúpia. E, ai, irmã, é muito legal você pontuar isso, porque a gente discutiu bastante sobre isso, a gente falou bastante sobre isso no processo de Volúpia, e eu ainda não tinha conhecimentos que eu tenho agora, porque já posso juntar com os avanços que eu tive também. Eu ganhei um livro de uma pessoa muito querida. Eu ganhei um livro da Wasabi que chama O Caminho do Artista. E eu também tenho estudado muito os arquétipos junguianos, né, do Carl Jung. E eu já tinha meio que essa ideia na minha cabeça de que tá tudo conectado. Toda a arte, toda a inspiração, o artista, eles se alimentam da mesma fonte. Tudo isso vem de uma mesma fonte, que cada um vai nomear de um jeito, cada um vai ver de um jeito, mas nós compartilhamos arquétipos, nós compartilhamos esse lugar e essa semelhança quando a gente consegue sintonizar. E durante o processo de Volúpia, o meu ponto, ele não parou quieto nem um minuto, assim, sabe? Eu brinco que o Caim e a Wasabi foram os engenheiros, né, da musicalidade, eles foram os engenheiros disso tudo, e eu vim, assim, como decoradora, sabe? Eu decorei, eu dei os retoques finais ali, porque o que eu recebia vinha através do que eles estavam criando de atmosfera, sabe? É como se eles mostraram a frequência junto com... E essa frequência veio de tudo que a gente estava pesquisando. Então, nós encontramos essa frequência, a musicalidade trouxe ela, né? Mostrou como era o som dessa frequência. E eu sintonizei nela. E com isso nasceram as composições, nasceu a voz, o tom, como devia ser, as palavras. E foi um processo muito legal, assim, porque enquanto eu me descobria enquanto atriz, enquanto o processo de corpo do teatro era a exaustão, essa coisa da repetição e de experimentar uma coisa que até então era só um desejo e um sonho, a música, ela sempre foi a minha linguagem, mas mesmo assim eu fui desafiada, entende? Eu fui colocada num lugar de que eu ainda não conhecia, sabe? Compor sobre tragédia grega.
E não era só compor sobre tragédia grega, eu não queria compor sobre as coisas que eu escutei, que eu soube durante o tempo, não. Eu queria compor sobre o que eu estava sentindo. Porque o processo de atriz, ele me mostrou que eu estava sendo a Helena. Eu estava sendo a Cloto, eu estava sendo a Ifigênia. Então, como eu, nesse estado de estar sendo, componho? E é meio que ela, sabe, falou de... Eu acho que se Helena fosse cantar, ela cantaria assim. E ela falaria isso. Então, as composições, elas nasceram muito desse estado compartilhado, assim, dessa mesma frequência, que foi lindo e muito especial, porque eu compus de jeitos que eu não compunha, né? Há muito tempo. E nasceram músicas que eu mergulho muito, assim, mergulho muito, muito, muito. Acho que são belíssimas. E um processo muito maluco, mesmo assim, foi conciliar a construção da atriz, né, em mim, de identificar e de experimentar junto com a cantora. Porque eu ficava muito preocupada o tempo todo em não ser a cantora de musical, entendeu? Eu não queria que fosse a cantora de musical, eu não queria pegar esse papel meio Glee, sabe? Eu queria que fosse uma extensão da palavra, eu queria que meio que fosse... Agora só vai ser uma fala ritmada, com ritmo, tom. E eu acho que isso aconteceu, sabe? Eu consegui mesclar, nós conseguimos mesclar isso tudo. E foi um processo muito transformador, assim, porque, como eu disse, no começo de Volúpia, eu ainda não tinha esses conhecimentos de que compartilhamos de uma mesma fonte, de que a gente se nutre através da arte, e a arte mostra um caminho pra gente. Eu já sabia que eu nasci para ser artista e tudo mais, mas eu ainda não conseguia nomear esses fenômenos que acontecem e saber que existem técnicas e que isso é uma coisa, sabe, enviesada, que tem livros e métodos. E foi muito maluco, porque isso me mostrou quanto existe potência que a gente nem imagina e que às vezes é uma tecnologia que nosso corpo já conhece, que ele já identifica, mas a gente ainda não tem um nome para isso, não sabe como trazer. E eu acho que é isso, não sei se eu respondi. Respondeu, insights interessantíssimos. Até para amarrar um pouco, eu fiquei feliz que você trouxe um pouco do Jung, assim, porque eu tô lendo uma discípula dele pro mestrado que chama, eu vou falar errado o nome dela, Yolande ou Jolande Jacobi, não sei. Só que ela fez um livro explicando os conceitos do Jung, arquétipo, símbolo, complexo. Alura, você só fechou o microfone, eu acho, porque tá Nossa, eu ia falar isso. me reverberando, mas aí eu volto a palavra para você. E aí eu posso, né, li, mas queria ler mais do Jung, porque eu li mais dela, no fim das contas, li o Jung faz uns anos. Mas ela fala bastante, e é legal que a introdução do livro é do Jung, então ele falou, ela arrasou, ela explicou muito bem tudo que eu falei nesses anos. Porque ela organiza tudo que o Jung escreveu e falou por anos, sobre arquétipo, sobre símbolo. E tem algum momento que ela fala no livro que conhecer mitos, conhecer histórias antigas, conhecer esses contos, ajuda o ser humano a endereçar os complexos, a entender os complexos, né? Então, entender... E aí, agora, traduzindo com as minhas palavras, as nossas mazelas, angústias, questões nos atravessam, conhecer os mitos, as histórias, é a gente conseguir narrar o que a gente está sentindo. Igual a Ana, para quem ouviu também a outra mesa, outro podcast, a Ana falou de se entender e ler em determinado momento. E se identificar nessa história daquela que segue o seu desejo, por exemplo, né? E toda história, toda arte é potente, porque a arte, ela acessa o subjetivo. É uma comunicação que a gente faz com o sensível da outra pessoa, não é racional. E aí eu acho que a gente também ganha quando conta histórias mais antigas, acho que toda história é válida, porque são histórias que estão sendo contadas há 2.000, 2.500 anos. Então, ela também tem uma sabedoria ancestral do ser humano, né? Da história humana, assim. E isso pode ser na Mesopotâmia, no Egito, na Grécia, que no caso a gente está na Grécia. Mas a gente tem histórias registradas de vários lugares do mundo, sabedorias ancestrais mesmo. E eu acho que a gente ganha também entrando em contato com essas histórias. Mas acho que você respondeu sim, Alura, de verdade. Acho que entendemos até esse lugar do canto enquanto extensão da palavra.
A gente tem até esse desafio de a Lura, ela é muito acompanhada o tempo todo pela música, até chegar na última música cantada da peça, que ela canta a capela e ela lacra, tá, gente? Acho que quando ela trouxe essa imagem de não querer ser cantora de musical e extensão da palavra, você que não viu a peça pode ter pensado que é só uma fala ritmada, mas não, meu amor, ela tem um gogó dela. E é realmente entender a música que nasce desse verso, porque a peça toda rimada quase, né? A gente tentou manter muita estrutura de versos que tem nos textos trágicos, então até é uma extensão na própria fala, mas tem todo esse trabalho vocal maravilhoso da Lura. Enfim, muito obrigada por contribuírem vocês três com o nosso espetáculo que criamos juntos. Queria saber se mais um de vocês quer falar mais alguma coisa, elaborar mais, como que vocês estão. Eu quero só dar um recadinho final aqui, fazer um lembrete de que vocês podem ouvir a apresentação ao vivo, né? A gente vai deixar algumas canções disponíveis no SoundCloud. Vocês podem pegar o link no Instagram do nosso coletivo. E aí eu vou deixar a palavra com a Helena para dar o Instagram do coletivo e vocês conseguirem acompanhar a gente, porque a gente vai fazer mais e mais e mais coisas. Gente, ó, véia, só confirmando agora o nosso Instagram, caos.coletivo. Vou só confirmar mesmo se é isso, porque tô fora das redes, tô de férias, ó louca, mentira. Mas é caos com CH, CHAOS. É caos.coletivo, gente? Me ajuda aí. Caos.coletivo, que é o Caos Coletivo Teatral, que é um nome aí que criamos, inventamos, chegamos para nomear esse agrupamento de pessoas, né? Trabalhei com o Caim, com a Iana, já lá em Eana, que seria o primeiro espetáculo dessa coletividade que se junta. Aí chamei a Iana e o Wasabi para estarem comigo em outra versão do Volúpia, o Wasabi no som, a Iana na maquiagem. E agora juntos aqui em Volúpia 2, que é esse espetáculo coletivo. Então sigam a gente, caos.coletivo, caos com CHAOS. E venham conhecer nossas músicas e venham conhecer nosso trabalho. Siga também cada uma dessas pessoas nas redes. Ali no caso você vai achar todo mundo. E é isso. Muito obrigada pela escuta. Vocês aí de casa ficaram aqui com a gente, ouvindo tudo. Muito obrigada a todo mundo que tá aqui junto de mim. Valeu, família! Obrigada! Gente, obrigada! E até super a próxima. Curte, comenta, compartilha. E até a próxima. Tchau!